Meus irmãos, boa noite. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28. Enquanto os irmãos abrem, eu gostaria de expressar a minha gratidão a Deus por estar conhecendo os irmãos da Igreja Presbiteriana de Boa Vista, conhecendo mais de perto o pastor Christopher, que eu conheço há pouco tempo e já é um grande amigo da gente lá. Então é um prazer estar aqui, é um prazer conhecer os irmãos e quero ter mais contato. Após o culto vamos estar aqui para conversar. Quero agradecer também a minha esposa, a Camila, que está ali, o Humberto, que é lá da igreja da Vila Nova também, e que vieram comigo, se dispuseram a vir também. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Fica sabendo que comigo sairás à peleja, tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás quando pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo o Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo o Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram à mulher e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me armas ciladas a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te disse: Tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher e, vendo-o assaz perturbado, disse-lhes:
Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas força e te ponhas a caminho. Porém, ele o recusou, e disse, não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apressou-se e matou-o. E tomando farinha, a amassou e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Oremos ao Senhor. Meus irmãos, quando eu era adolescente e ainda congregava numa igreja pentecostal, eu tive uma professora de EBD que era uma irmã admirável. Aquela irmã levava uma vida de trazer admiração a qualquer cristão, e essa é a melhor palavra para descrever: admiração. Era uma pessoa dedicada, aplicada nos serviços que prestava na igreja, tinha o testemunho da igreja sobre a sua conduta, e mesmo das pessoas de fora da igreja, eles admiravam. Eles olhavam para aquela irmã como uma referência de pureza, de santidade. E mesmo diante das inúmeras dificuldades que ela enfrentava, era possível vê-la sorrindo quase sempre. Aquela irmã era um exemplo. Foi um exemplo para mim, foi um exemplo para as pessoas que viveram ali naquela época. Acontece que as coisas foram mudando na vida daquela irmã. Primeiro, nós notamos um afastamento repentino do povo de Deus. Ela deixou de ir à igreja. Depois, aquela irmã que era tão querida por todos, começou a abandonar as suas funções na igreja, os seus cargos. E chegou a um ponto que era difícil até mesmo encontrá-la para prestar algum tipo de ajuda. E não foi falta de tentar prestar ajuda. A própria igreja estava sentindo a ausência daquela irmã. Por fim, ela deixou até mesmo de ir nos cultos de domingo. Pouco tempo depois, ela abandonou seu esposo e se envolveu com um homem casado. E nunca mais retornou à igreja. Uma irmã que tinha uma vida tão admirável chegou a esse ponto. E essa é apenas mais uma história dentre tantas outras de pessoas que por muito tempo estiveram na igreja, foram bênção na igreja, mas que, ao fim, apostataram-se da fé cristã e abandonaram completamente aquela fé que um dia norteou toda a sua vida. A Bíblia chama isso de apostasia, que é uma palavra que dá a ideia de retroceder, de afastar-se do caminho de onde você antes andou, a ideia de abandonar. É o ato de deixar de lado a fé em que antes se cria. Eu tenho certeza que todos os irmãos que estão aqui conhecem alguém assim. Pessoas que antes eram modelos de crentes, admiráveis, e que depois de um tempo abandonaram tudo e se apostataram da fé. Quanta tristeza há no nosso coração por essas pessoas. O texto que nós lemos, o texto que nós acabamos de ler, retrata exatamente essa realidade. Ele é o auge da apostasia do rei Saul. Mas para entendermos corretamente esse texto, nós precisamos compreender o que aconteceu antes disso. Olhando isoladamente para o texto de 1 Samuel 28, onde a gente vê Saul consultando uma necromante, indo numa sessão espírita, a gente pode até não parecer, mas Saul começou bem. Apesar de, no início, a Bíblia deixa claro que o desejo do povo por um rei foi pecaminoso, já que eles queriam um rei não para os guiar nos caminhos do Senhor, mas para se tornarem iguais às nações pagãs que os rodeavam. Apesar disso, o rei Saul começou bem seu reinado. A Bíblia apresenta o Saul como uma pessoa admirável, lá em 1 Samuel 9:2. Ela diz que ele era bonito, ele era o mais alto dentre o povo,
e que se destacava dos ombros para cima. A Bíblia diz que ele expulsou de Israel os médios e adivinhos. Pelo menos 2 vezes, no primeiro livro do profeta Samuel, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou do rei Saul. A primeira vez está lá em 1 Samuel 10:10, quando Saul profetizou com os profetas após a sua unção como rei. A segunda está lá quando Saul derrotou os amonitas em 1 Samuel 11:6. Saul começou bem, mas apesar do seu bom início, ele foi se afastando gradativamente da vontade de Deus e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Dentre muitos outros erros, o livro de 1 Samuel descreve pelo menos 5 graves pecados do rei Saul. E os irmãos vão observar que é uma escadinha. Saul vai entrando gradativamente no pecado, até não ter mais jeito. Até que Deus o rejeita. Lá em 1 Samuel 13, do verso 8 ao verso 15, Saul está para entrar em guerra com os filisteus. Só que antes disso era necessário sacrificar ao Senhor, para que o Senhor abençoasse o seu povo na batalha. E o rei Saul, ele analisa a situação e ele considera que o profeta Samuel está demorando demais para vir oferecer o sacrifício. Os irmãos devem se lembrar que somente o sacerdote é que poderia fazer isso. Então, por achar que Samuel está demorando demais, Saul oferece ele mesmo o holocausto ao Senhor. Quando Samuel se aproxima e percebe o que havia sido feito, ele afirma que Saul havia agido de modo tolo, desobedecendo ao Senhor. E Samuel afirma pela primeira vez que o reino de Israel seria tirado de suas mãos. E Saul contra-argumenta e fala: mas eu fui forçado pelas circunstâncias. E é engraçado como nós sempre temos desculpas para os nossos pecados. A gente sempre tem uma circunstância. Não, mas está assim. Acho que agora eu posso fazer. Mas Deus é absoluto no que Ele exige de nós, na santidade que Ele exige de nós. Em seguida, lá em 1 Samuel 15:12, Saul se envaidece das suas conquistas. E ele chega ao cúmulo de erguer um monumento em sua própria honra. Olha, meus irmãos, já imaginou o pastor Christopher falar assim: nossa, a igreja está indo muito bem, está crescendo, eu vou colocar uma estátua minha ali na frente da igreja. Saul esquece que as vitórias de Israel não eram por causa dele, era por causa do Senhor que lutava pelo seu povo e dava vitórias a Israel. E ele constrói um monumento em sua própria honra. O terceiro pecado está lá em 1 Samuel 15, de 7 a 9. Deus havia ordenado que Saul guerreasse contra os amalequitas e destruísse tudo. Mata todo mundo. Porém, Saul toma vivo o rei Agag e o melhor dos animais, amalequitas. E quando ele é exortado por Samuel, primeiro Saul tenta mentir. Ele diz: olha, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. E Samuel fala: que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo aqui? O que eu estou ouvindo aqui, esse barulho de ovelha? O que você trouxe de lá? O que você fez? Depois disso, Saul tenta racionalizar o seu pecado. Então ele fala assim: isso aqui é para o Senhor. Eu trouxe de lá para oferecer sacrifício para o Senhor, era muito bom. Acho que nunca se encaixou tão perfeitamente aquele texto que diz que Deus quer obediência e não sacrifício, não é verdade? Depois disso, o Senhor já rejeita Saul como rei de Israel e diz que entregará o reino nas mãos de alguém que é melhor que ele. Em 1 Samuel 18, de 7 a 8, depois do pecado cometido por Saul, quando não eliminou os amalequitas, a Bíblia diz que Saul se encheu de inveja e de ira contra Davi por causa de uma canção que viralizou nas mídias sociais do Israel daquele tempo. A canção dizia o seguinte: Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Imagina isso no ouvido de um rei egocêntrico, presunçoso e que achava que era o centro do mundo.
ele se enche de inveja. E daí em diante, Saul passa a perseguir Davi a fim de matá-lo. Por último, lá em 1 Samuel 22:17, o texto narra que por causa desse sentimento de profunda inveja, Saul chegou ao absurdo de mandar matar os sacerdotes por terem fornecido a Davi águas e armas. Ele manda matar os sacerdotes que estavam no templo. Percebam que o rei Saul havia abandonado completamente o seu propósito como rei de Israel. E diante de tudo isso, o que de pior aconteceu a Saul está descrito lá em 1 Samuel 16:14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Quanta tristeza, meus irmãos. Quanta tristeza. É depois disso tudo, de todos esses acontecimentos, de todos esses desastres, que nós chegamos ao texto que lemos no início. Deus não estava mais com Saul. Samuel já havia morrido e o próprio Saul havia mandado matar os sacerdotes. Diante disso, os filisteus se postaram se prepararam para atacar o povo de Deus. E ao ver a enormidade dos exércitos filisteus, o rei Saul foi tomado de medo. E no hebraico, a palavra que descreve esse medo, ela dá a ideia de uma perna batendo na outra, tremendo. Saul ficou perturbado de medo. Por isso, ele tentou consultar o Senhor, só que Deus não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Então Saul chega ao fundo do poço. No ápice do seu desespero, o rei se disfarça e de madrugada anda cerca de 8 quilômetros, meus irmãos, próximo ao acampamento do inimigo, tudo isso para consultar uma necromante, para consultar o mundo dos mortos e poder falar com Samuel. O rei, que tinha a missão de conduzir o povo de Deus em obediência ao Senhor, agora faz o que é abominável aos seus olhos. O homem que em outros tempos havia expulsado os médiuns, os adivinhos, os necromantes do seu reino, agora busca a ajuda dessa necromante. Saul chega a Endor, encontra aquela feiticeira e pede que ela invoque o espírito de Samuel do mundo dos mortos. E o texto sugere que um espírito supostamente do profeta Samuel aparece ali e tem um severo diálogo com o rei Saul. Meus irmãos, esse é um dos relatos mais misteriosos e discutidos de toda a Bíblia. Existem diversas linhas de pensamentos a respeito do acontecimento descrito em 1 Samuel 28. E bons teólogos defendem que quem apareceu ali foi Samuel, que realmente Samuel voltou do mundo dos mortos. Enquanto outros bons teólogos defendem que não foi Samuel. Apesar disso, eu creio que nós temos motivos sólidos para crer que o que apareceu ali não foi Samuel, que Samuel não voltou do mundo dos mortos para falar com Saul. Nós temos pelo menos 8 motivos para acreditar nisso, e eu queria falar sobre eles aqui. O primeiro desses motivos, meus irmãos, é que esse texto foi escrito por uma testemunha ocular, ou seja, um dos servos do rei Saul. E era comum que esses servos eles fossem estrangeiros e supersticiosos. A Bíblia está cheia de textos onde ela descreve uma perspectiva errada, para depois ser confrontada com a verdade. Exemplo disso são os discursos dos amigos de Jó. Você abre lá no capítulo de Jó, onde está o discurso dos amigos, e eles estão falando: Jó, você pecou, você fez alguma coisa contra o Senhor. Mas essa não é a verdade. Depois das Escrituras, a gente percebe que eles estavam errados. Essa verdade é posteriormente apresentada. E é isso que acontece aqui em Samuel. Apresenta-se uma perspectiva. Quem viu aqueles servos supersticiosos acreditaram que era Samuel. Mas, na verdade, não era. Em segundo lugar, Saul estava sugestionado, meus irmãos, a aceitar absolutamente qualquer coisa, já que ele estava emocionalmente fraco. A Bíblia diz que ele estava estremecido de medo. E quando a gente está com medo, a gente quer ver uma esperança.
Então, qualquer coisa que dissessem de positiva para Saul, ele iria aceitar. Saul estava espiritualmente fraco. Ele estava frágil espiritualmente, porque o Senhor não estava com ele e o Senhor não o respondia. E Saul estava fisicamente fraco. Ele tinha andado o dia todo sem comer. Emocionalmente frágil. Espiritualmente vulnerável, fisicamente fraco. Ele tinha tudo para acreditar em qualquer coisa que lhe dissessem. Em terceiro lugar, somado a isso, esses dois motivos, nós podemos perceber que Saul sequer viu a suposta figura de Samuel. Na verdade, o rei estava acreditando cegamente na palavra da necromante, da feiticeira. Olha o verso 14. Perguntou Saul: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, ele sequer viu. A feiticeira jogou ali um negocinho e ele acreditou. Saul sequer falou. Todo o diálogo feito com o pseudo Samuel ali foi feito através da necromante. E aí ela afirma que subiu um ancião com uma capa. Meus irmãos, trata-se de uma descrição muito vaga, porque qualquer criança da época em Israel faria essa descrição. Samuel era popstar de Israel na época. Ele era conhecido, ele era profeta e sacerdote. Todo mundo conhecia, todo mundo sabia que o profeta andava com uma capa. Então isso não convence. Samuel era figurinha carimbada, todo mundo conhecia a sua fisionomia e o modo como ele andava. Em quarto lugar, meus irmãos, 1 Samuel 28:6 diz que o Senhor não respondeu a Saul nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. E aqui vale um argumento no hebraico. Na nossa língua, os verbos geralmente estão limitados a descrever passado, presente ou futuro, um de cada vez. Só que a partícula hebraica traduzida por não, quando utilizada em conjunto com o verbo, como é o caso no texto, tem o sentido de negação absoluta. Isso quer dizer que o texto original passa a ideia de que o Senhor não falava, o Senhor não falou e o Senhor não falaria com Saul. Isso é confirmado pela própria Bíblia, lá em 1 Crônicas, capítulo 10, versos 13 e 14. O texto afirma que Saul consultou uma necromante e não ao Senhor. A Bíblia diz que quem falou com Saul ali não foi Deus, foi uma necromante. Em quinto lugar, 1 Samuel 28:6 também é claro em dizer que o Senhor não falou com Saul nem por urim, que era uma revelação sacerdotal, né? Eram duas pedrinhas, o urim e o tumim, que os sacerdotes jogavam para saber a vontade do Senhor. Só que Saul tinha mandado matar os sacerdotes, né? Como é que faz? O Senhor não falou com ele nem por urim, nem por sonhos, que era uma revelação pessoal, e nem por profetas, que era uma revelação inspiracional. Se Samuel realmente tivesse voltado do mundo dos mortos para falar com Saul, teria sido uma revelação por profecia, não é verdade? Isso dá a entender que não foi o profeta Samuel o verdadeiro que estava ali. Em sexto lugar, no verso 13 do texto que nós lemos, causa estranheza o uso da palavra subir. Porque todas as vezes que a Bíblia diz que se refere ao céu, ela fala do alto. Então, se alguém tivesse que voltar de lá, voltar da morada dos santos com Deus, teria que ser descrito como descer e não subir. O fato de dizer que o Espírito subiu remete a algo ruim. Remete a um espírito ruim, e não à morada dos justos, como nós conhecemos. Em sétimo lugar, meus irmãos, a Bíblia como um todo condena a necromancia e o ato de tentar contato com os mortos. Além disso, lá na frente, lá nos evangelhos, na parábola do rico e do Lázaro, registrada em Lucas 16, verso 19, Jesus afirma claramente que é impossível o contato entre vivos e mortos.
E, por último, e mais forte de todos esses argumentos, a Bíblia diz que as profecias devem ser julgadas. Lá em 1 Coríntios diz isso. E, portanto, as profecias do falso Samuel, quando nós as julgamos, elas são ambíguas, elas são imprecisas. A profecia falhou, por exemplo, em relação à predição das mortes. O falso Samuel afirma que amanhã Saul e seus filhos morreriam. Porém, nem todos os filhos de Saul morreram. Ficaram vivos Isbosete, Armone e Mefibosete. A profecia também falhou em relação ao tempo. O falso Samuel afirmou que no dia seguinte, Saul e seus filhos estariam mortos. Mas, na verdade, Saul só morreu cerca de 18 dias mais tarde. E alguns afirmam aqui, dizendo assim, não, mas o amanhã que Samuel disse se refere a qualquer lugar do futuro, a depois. E nesse caso a profecia não tem sentido, porque aí eu poderia falar que amanhã todos nós estaremos mortos, né? Porque algum dia nós vamos morrer. Então a profecia perde o sentido completamente. E a profecia desse falso Samuel também falhou com respeito ao destino eterno de Saul. O pseudo Samuel afirma que no dia seguinte, Saul e seus filhos estariam com ele, no mesmo lugar que Samuel. Só que Samuel foi um santo homem de Deus, que com certeza se encontrava no seio de Abraão com o Senhor. Enquanto Saul foi um rei apóstata que tirou sua própria vida sem nenhum sinal de arrependimento. Saul jamais poderia estar no mesmo lugar que o verdadeiro Samuel. E aí, Deuteronômio 18, 22, diz que quando uma profecia não se cumpre, o profeta não procede de Deus. Diante de todos esses elementos, só há uma possibilidade, meus irmãos. Quem apareceu naquela noite foi um Samuel, forjado por Satanás, sobre o qual a Bíblia diz que ele pode se disfarçar até mesmo de anjo de luz. Isso está lá em 2 Coríntios 11, 14. É importante a gente entender isso aqui, entender que a própria Bíblia lança luz sobre textos difíceis. E apesar da gente precisar entender isso aqui, apesar de eu estar falando isso para os irmãos, o ponto central desse texto não é condenar a necromancia. O ponto central desse texto não é dizer se era Samuel ou se não era. O ponto central desse texto, esse texto foi escrito para demonstrar a apostasia e a decadência em que o rei Saul estava, bem como as consequências desastrosas que o pecado trouxe à sua vida. E isso traz algumas implicações muito importantes para as nossas vidas, e eu gostaria rapidamente de comentar isso com os irmãos. A história do rei Saul, em primeiro lugar, meus irmãos, a história do rei Saul nos faz perceber quão degradante é o pecado. É triste nós percebermos que quando se fala em pecado hoje em dia, a maior parte dos cristãos do nosso tempo parece não considerá-lo tão perigoso. É comum nós percebermos cristãos andando exatamente na linha de divisória entre pecado e não pecado, flertando com ações que desagradam ao Senhor. A gente é teimoso. A gente parece criança. Se você falar para uma criança, olha, você pode brincar em todo esse tapete aqui do púlpito. Todo esse, mas você não pode sair para fora. Onde é que a criança vai brincar? Aqui na linha do tapete, onde ela quase sai para fora. E a gente é assim. A gente gosta de brincar com isso. E, meus irmãos, o rei Saul, ele começou fazendo pequenas concessões. Afinal, qual o problema teria em oferecer holocausto a Deus? Ele não era o rei de Israel? Qual que é o problema? O problema é que ele está desobedecendo. Que mal havia em construir um monumento em sua própria honra? Ele era o rei, não é? O que é que havia de ruim em desobedecer ao Senhor e trazer para Israel o melhor da terra dos amalequitas? Eles poderiam aproveitar, eles poderiam sacrificar ao Senhor. Que mal havia nisso? Só que, meus irmãos, uma vida de pequenos pecados do rei Saul foi degradando por completo o caráter daquele homem. De modo que ele encerra a sua vida consultando uma necromante. Ele encerra a sua vida numa sessão espírita.
E por fim, ele comete suicídio. Meus irmãos, deixa eu dizer uma verdade para os irmãos. A apostasia não nasce da noite para o dia. Ninguém some da igreja, ninguém se desvia da noite para o dia. A apostasia é resultado de muito tempo de desobediência sistemática ao Senhor. Não é da noite para o dia que começam vícios. Vícios em drogas, vícios em álcool, vício em pornografia. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia que você se afasta completamente para a igreja. Não é. Não é da noite para o dia que um casal de namorados cristãos começam a fazer sexo. Tudo se desenvolve. Assim como um corpo morto passa por vários estágios de decomposição, o pecado vai degradando, ele vai degenerando aos poucos a vida daqueles que não estão verdadeiramente dispostos a vencê-lo. Olhar para a vida do rei Saul, meus irmãos, deve nos lembrar de lutar todos os dias contra os nossos pecados, por mais pequenos e insignificantes que eles possam parecer. Caso contrário, esse pecado tão pequeno que a gente acha, ele poderá nos levar a lugares de onde não poderemos mais voltar. Em segundo lugar, a história do rei Saul deve nos lembrar de obedecer a Deus sempre que nós tivermos oportunidade. O rei Saul teve a chance de obedecer a Deus, só que ele optou por não fazê-lo. Deixou vivo o rei dos amalequitas, deixou vivo o melhor dos seus rebanhos. Saul não ouviu o Senhor quando ele teve oportunidade. Só que quando ele desejou obedecer, já era tarde demais. O Espírito do Senhor havia se retirado daquele rei e Deus já não respondia mais, meus irmãos. Meus queridos, há um grande risco de um homem rejeitar a Deus e chegar um momento em que Deus diz: basta, eu te entrego a você mesmo, vai. É exatamente sobre isso que Paulo fala em Romanos 1, 21 a 24, dizendo que por causa da dureza do coração de certos homens, o Senhor os entrega às paixões do seu próprio coração. Vai lá. Meus irmãos, não existe momento mais perigoso do que Deus falar, Deus exortar, Deus advertir, Deus orientar e você tapar os seus ouvidos. Até que de repente, Deus não ouve mais. E que o Senhor nos livre dessa triste realidade. O livro de Provérbios tem um texto muito forte, que está lá em Provérbios 1, do verso 28 a 32, e pode descrever muito bem o que aconteceu com o rei Saul e o que muitas vezes acontece com pessoas no nosso meio. Olha o que diz o texto. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não vão me achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Meus irmãos, o tempo de obedecer a Deus é agora. O tempo de deixar de pecar é agora. O tempo de lutar contra o pecado é agora. O tempo de confessar é agora. O tempo de procurar ajuda para vencer o pecado é agora. Não é para amanhã, não, é para ontem. Já devia ter feito. Se volte para Deus hoje, para não correr o risco de ser abandonado, como o rei Saul foi. Em terceiro lugar, meus queridos, olhar para a história de Saul deve nos recordar que uma vida de pecados nos leva a atitudes tolas e a engano. Meus irmãos, que loucura tinha na cabeça do rei Saul. É a mesma coisa que um irmão chegar aqui hoje e falar: pastor, eu estou orando, Deus não está me respondendo, eu vou ali no centro espírita.
Vou lá ver se Deus me responde. Uma vida de pecado nos leva à atitude tola. Onde é que ele estava com a cabeça? Por estar distante do Senhor e ter sido abandonado por Deus, o pecado do rei Saul leva ao desespero e, consequentemente, a tomar uma atitude que em outros tempos ele sequer cogitaria. Logo ele, o rei que havia expulsado de Israel os médiuns, agora vai atrás de uma feiticeira. Estando lá, Saul, que achava estar buscando ao Senhor, é enganado pelo falso Samuel, que se manifestou naquela noite. Saul estava tão atolado em seu próprio pecado, que ele realmente achou que ouviria uma resposta de Deus em uma sessão de necromancia. O pecado, ele nos torna cada vez mais tolos, incapazes de olhar e discernir a realidade, discernir aquilo que é bom daquilo que é mal. Mesmo nas coisas mais óbvias. Quando o homem chega nessa situação, ele está vulnerável. Que cada um de nós, meus irmãos, possamos buscar incessantemente obedecer ao Senhor para que não caiamos diante do poder degradante do pecado. Porque se a gente não lutar contra ele, ele vai nos derrubar. E derruba. Desde a época do rei Saul até hoje. Meus irmãos, o povo de Deus sempre precisou de alguém que os guiasse em um caminho de obediência ao Senhor. O livro de Juízes deixa claro que quando não havia rei em Israel, cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Todavia, a monarquia não resolveu o problema. O rei Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor e teve o reino arrancado de suas mãos. E mesmo o rei Davi, por muitas vezes, fez com que o povo pagasse preços altíssimos por causa dos seus pecados. Contudo, os livros que Samuel escreveu, eles não foram escritos para demonstrar esperança em Davi ou esperança em Saul. Eles foram escritos para a gente ver que existe um outro rei, um rei perfeito, o rei Jesus. Esse rei não vai atrás de necromantes. Samuel, a Bíblia está aqui para mostrar o pecado desses reis e ela não esconde nada, ela não esconde os pecados de Davi, de Saul, de Salomão, para mostrar que viria um rei maior. Um rei que não adultera como Davi adulterou. Um rei que não vai atrás de necromantes. Um rei santo que realmente guia o seu povo. Jesus é justo e santo, ele é o rei que nós precisamos. Resta saber se eu e você estamos dispostos a seguir os seus passos e caminhar de modo digno da vocação a que fomos chamados. E a hora da decisão é agora. Nós vamos seguir o rei. Agora nós temos o rei. Aquele povo lá atrás tinha um rei falho, tinham reis falhos, que pecavam, que desobedeciam a Deus. Nós agora temos um rei perfeito. E aí, a gente precisa decidir. A gente vai segui-lo, fazer o que ele nos manda, ou nós vamos optar por uma vida de pecado deliberado, que certamente nos levará ao mesmo lugar que levou o rei Saul. O questionamento está com você. É agora. E para terminar, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma única aplicação. E é bem simples. Faça guerra contra o pecado. E a figura da guerra é perfeita. Porque numa guerra real, você não vê soldado dormindo na rede. Você vê soldado atento o tempo todo. Qualquer barulhinho no chão, ele já olha pronto para atirar. É assim que nós deveríamos lutar contra o pecado. Contra qualquer tipo de pecado. Mesmo aqueles mais pequenos e insignificantes. Lute, não dê ocasiões. Como nós dissemos no início, a nossa geração gosta muito de brincar com o pecado. Eu trabalho com jovens, lá na IPVN. E um dia, uma moça chegou e perguntou para mim assim: é pecado dormir na cama com o namorado, mesmo se a gente não for fazer nada?
né? Aí depois um amigo até brincou e falou assim, é pecado chegar na beira de um vulcão em erupção? Porque a gente gosta de brincar muito, de viver à risca. Não dê ocasiões, faça guerra, esteja sempre atento, lute contra todo e qualquer impulso pecaminoso. Não deixe que ele te domine, não brinque. Lute até mesmo contra aquela mentira mais insignificante. Lute contra aquele pecado, até mesmo aquele que você acha tão pequeno. Esteja vigilante o tempo todo. Porque quando você não estiver, ele vai te jogar no chão. E se isso acontecer, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Para que o Espírito Santo não nos deixe, como deixou o rei Saul. Porque nesse caso não tem mais volta. Oremos ao Senhor.